Saudações pessoal, espero que estejam todos e todas muitíssimamente bem, né, como sempre, e que estejam todos também muito bem dispostos. Como tenho dito, é preciso disposição para estudar, ou seja, temos que estar bem humorados, estudar também é uma diversão, temos que nos divertir e aproveitar ao máximo os prazeres da vida. Então aproveitem, desfrutem do estudo, desfrutem ao máximo do conteúdo do curso, desfrutem ao máximo da Cisco. Prontos, bem, daqui com vocês, Prof. Ping, e hoje estaremos então cá juntos, né, dando sequência aqui às nossas aulas, e hoje iremos especificamente falar de recursos de ajuda e de alguns possíveis erros que vocês poderão encontrar. Então hoje vamos então cá trabalhar com isso. Bem, vamos trabalhar aqui com o switch, aqui abaixo, está aqui o switch, um clique sobre o mesmo. Vamos trabalhar com o switch 2960, arrastar aqui o mesmo e soltar. Boa. Vamos então acessar o mesmo, vamos clicar sobre o mesmo. Ok, CLI, maximizar aqui, o dispositivo está a inicializar, ok, terminou a inicialização. Se fosse no ambiente real isso levaria tempo, isso não levaria em torno de 3 a 5 minutos para que ele se levante totalmente. Aqui a nível de PAC 3 é tudo muito rápido. Bem, vamos começar primeiramente com os recursos de ajuda. Os recursos de ajuda nós temos dois. Nós temos o ponto de interrogação e temos o tab. Para quem nunca viu o tab, deixa eu mostrar-vos aqui. Vocês já viram, talvez só não estão a ver o que é. Essa teclazinha que vocês têm aqui nos vossos teclados. Uma tecla com duas setas. Uma para a esquerda e uma outra para a direita. Nem todos os computadores aparece escrito tab. Né? Nem todos vêm escrito aqui tab. Mas todo mundo vem aqui as duas setas. Uma indicando para a esquerda e uma outra indicando para a direita. Essa é aqui a tecla Tab. Pronto, vamos voltar. Ok, dizia que os recursos de ajuda nós temos dois. O ponto de interrogação e o Tab. O Tab ele é um completador de comando. Já o ponto de interrogação ele apresenta os comandos possíveis. Again, Tab ele completa os comandos. Ponto de interrogação apresenta os comandos possíveis. Por exemplo, nós aqui, eu me encontro no nível de usuário, reparem no nome do dispositivo switch, o nível de navegação, então, no caso estamos no nível de usuário. Se queremos visualizar, por exemplo, os comandos possíveis que são executados nesse nível, eu utilizo um ponto de interrogação. Vamos lá? Aí, utilizei o ponto de interrogação e o que é que ele me apresenta? Todos os comandos possíveis. Apresenta o comando e a função do comando, ou seja, uma breve descrição do comando, qual é o objetivo do comando. Então, temos aqui, temos por exemplo, vamos lá ver, por exemplo, o enable, turn on privileged commands, ou seja, esse comando enable, ele vai nos levar para o nível de privilegiado, vamos conseguir subir na nossa navegação dos níveis, conseguimos passar para um próximo nível, que no caso é o nível de privilegiado. Temos o ping, para enviar mensagens de echo, chamados aqui de echo. Temos o show, que podemos executar para visualizar alguma configuração, e todos os outros mais comandos que aparecem aqui. Então, sempre que vocês querem visualizar os comandos possíveis, utilizem o ponto de interrogação. Por exemplo, vocês estão aqui no nível de usuário, querem subir para o nível de privilegiado e já não se lembram mais do comando. O que é que vocês fazem? Utilizem um ponto de interrogação. E, obviamente, quando você vê aqui a palavra enable, uma ligação no vosso cérebro será feita e você vai ver, é o enable. Também pode dar-se o caso que vocês sabem o comando, mas não sabem como é que o mesmo é escrito. A nossa língua nativa é português e todos esses comandos são executados na língua inglesa. Então, muitas das vezes há aquela dificuldade de escrever de forma correta um determinado comando. Então vocês podem utilizar também o ponto de interrogação para que vocês possam visualizar como é que o mesmo é escrito. Esse é o ponto de interrogação.
recurso que é utilizado para podermos ver os comandos possíveis. Se eu subir aqui a nível do privilegiado, enable, e executar o ponto de interrogação, deixa eu dar aqui. Vejam que aqui abaixo não tem um more. Se eu aqui tenho um more, quer dizer que há mais. Então, para que vocês visualizem que há mais, dê Enter. O Enter, ele pula apenas uma única linha. Se vocês darem um clique no botão aqui de Space, de espaço, ele vai pular 10 linhas. Repito, o Enter pula apenas uma única linha e a tecla aqui de Space no nosso teclado, deixa eu mostrar-vos cá, essa tecla aqui de espaço no nosso teclado, ela pula 10 linhas. Então vamos lá, Enter, uma única linha, se eu der aqui no Tab, ele apresenta mais uma linha, ele apresenta 10. Mas se só tem, por exemplo, mais 5 linhas a serem apresentadas, ela só irá apresentar as 5 linhas que faltam. Pronto, vamos lá subir. E vejam aqui todos os comandos possíveis desse nível, no caso no nível de privilegiado. Tem todos os comandos possíveis. Novamente, o comando e a descrição do comando. Podemos ir verificando então todos os comandos que nós temos aí. Boa. Nós também podemos trabalhar da seguinte forma. Por exemplo, se nós executamos aqui configure espaço ponto de interrogação, escrevi mal, configure ponto de interrogação. Bom, por exemplo, o comando em si é configure término na sua forma extensiva e vocês só estão a se lembrar do configure, já não sabem mais o que é que vem depois, esqueceram, tiveram um forget com o que vem depois. Então, o que é que vocês podem fazer? Escrevem um comando, deem um espaço, tem que dar um espaço, meus senhores. Se vocês deixarem aqui, não funciona. Vocês têm que dar um espaço e depois ponto de interrogação. Tem que dar espaço. Depois de vocês darem então o espaço e executarem o ponto de interrogação, vocês conseguem então visualizar o comando possível, ou seja, o comando que vem então depois do configure, que no caso é o término. Então, o ponto de interrogação é utilizado para esses itens, quando vocês querem visualizar os comandos possíveis. Bom, vamos trabalhar com outro senhor então, outro recurso de ajuda que é o Tab. O Tab dizia no princípio que ele é um completador de comandos. Nós vamos utilizar o Tab quando nós queremos completar um comando. Imaginem, por exemplo, vocês estão a escrever, se eu quero, por exemplo, eu me encontro no nível de privilegiado. E se eu quero subir para a configuração global, eu devo executar aqui o comando configure espaço término. Vocês, por exemplo, estão aqui a escrever tem preguiça, o dedo está a doer. Se vocês têm algum problema, o vosso dedo está a doer. Então, o que é que vocês podem fazer? Podem utilizar o Tab, o completador de comando. Como iniciante, não vos recomendo muito isso. Ou seja, é importante que vocês memorizem os comandos, Então, recomendo que vocês não abreviem os comandos e não utilizem muito Tab. Comecem mesmo a escrever com a finalidade do comando estar nas vossas cabeças. Então, trabalhem nisso, vão mesmo escrevendo os comandos, não abreviem muito os comandos, procurem não abreviar o máximo. E também não usem muito Tab, a fim dos comandos então estarem nas vossas mentes. Eu próprio, claro que vocês vão chegar a uma fase, depois vão começar a abreviar muito. Eu por exemplo, abrevio muito, mas eu já sei qual realmente o que está por detrás da abreviação. Como iniciante, eu recomendo que não abreviem e não usem muito Tab. Comecem mesmo a trabalhar com os comandos para que os mesmos fiquem nas vossas cabeças, para que vocês consigam memorizar os mesmos. Pronto, vamos lá. Dizia, vocês estão a escrever querem passar para a configuração global, o comando é configure término. Vocês escreveram conf, dedo está-vos doer, tem preguiça, tem um outro requisito. Então, o que é que vocês podem utilizar? Um completador de comando, que no caso é o Tab. Deem um clique na tecla Tab e vejam o que é que ele fez. Terminou de escrever o comando. Depois vem quem termina. Depois vocês também aparam mais preguiça, dedo está a doer, está a sentir que já escreveram muito. Tab. Termina o comando. Aí nós temos o comando. Posso dar um Enter e tenho configure término. Eu poderia também trabalhar da seguinte forma. Vamos lá, conf,
tab, ok? Dei tab e terminal, configure. Se eu der tab novamente, olha o que aparece, terminal. Repito o processo. Escrevi conf, tab, terminou de escrever, configure. Se eu clicar tab novamente, colocou terminal. Por que está a colocar o terminal? Porque deixa-me apagar aqui o terminal. Vou mostrar-vos aqui algo. Ponto de interrogação. Vejam que só temos um comando possível, que é o terminal. Então, quando nós apenas temos um comando possível, nós podemos executar o tab e ele mete esse comando possível que há. Se eu escrever configure, depois do configure simplesmente há o terminal, posso dar tab, não é preciso escrever o terminal. Se eu pressionar o tab, ele já coloca o terminal. Vocês estão aqui a ver aqui esse senhor CR. O CR, vamos lá descrever ele de forma rápida. O CR, quando vocês, por exemplo, executam um ponto de interrogação e aparece o CR e mais algum item, isso quer dizer que vocês podem parar ou podem continuar. Repito, quando vocês têm o CR e mais algum item, implica que vocês podem parar de escrever, ou seja, vocês podem parar por aqui, dar um Enter, ou podem continuar. No caso, continuar com o terminal. Eu posso parar por aqui com configure ou faço configure e depois posso continuar com o terminal. Por exemplo, configure, se eu der Enter, está me fazer aqui uma questão, se eu der mais um Enter, passei para a configuração global. Então, quando eu tenho o CR e mais algum item, ou mais alguns itens, nós podemos parar ou podemos continuar a escrever. Caso vocês se depararem com uma situação e que somente aparece o CR, deixa eu mostrar-vos cá. Por exemplo, configure, terminal, espaço, ponto de interrogação. Vejam que apareceu somente o CR. Quando aparece somente o CR, vocês são obrigados a parar por aí. Vocês já não podem mais continuar. Vocês devem parar. Já não se continua mais a escrever. Vocês devem parar por aí. Quer dizer que eu aqui já não insiro mais nenhuma palavra. Aqui já não há nada. Já não devo inserir mais nada. Eu sou obrigado a parar no terminal. Depois do terminal, já não deve ser inserido mais nenhuma palavra. Então, posso dar um Enter e funciona na boa, certo? Boa. Outro requisito é, deixa eu usar, por exemplo, deixa eu fazer line, por exemplo, espaço, ponto de interrogação. Vejam que não aparece nenhum CR. Quando não aparece nenhum CR, vocês são obrigados a continuar. Se não aparecer nenhum CR, vocês não podem dar Enter. Vocês são obrigados a continuar, ou seja, vocês devem inserir um dos comandos possíveis, que no caso, inserir aqui um dos números da linha, uns dos números aqui da linha, inserir a console ou a VTY. Vocês têm essas três possibilidades. Vocês são obrigados a escolher um dos três. Vamos repetir o processo. É game, meus senhores. Quando não aparece o CR, nós somos obrigados a continuar. Quando aparece quando não aparece nenhum CR, nós somos obrigados a continuar. Quando aparece somente o CR, nós somos obrigados a parar. Não apareceu nenhum CR, não temos nenhum CR, obrigatório continuar. Apareceu simplesmente o CR, somos obrigados a parar. E quando aparecer o CR e mais algumas opções, nós temos as duas possibilidades. Nós podemos continuar ou podemos parar. Temos as duas possibilidades. Então, pessoal, espero que tenham compreendido o CR. Bom, vimos então aqui os dois recursos de ajuda, né? O tab, que é um completador de comando, o ponto de interrogação, que apresenta os comandos possíveis. Olhem aqui, escrevi line, espaço, ponto de interrogação, me traz os comandos possíveis. Se eu aqui usar aqui console, tab, não, console não, line, tab, com, tab e terminou de escrever console. Boa.
Deixa eu mostrar-vos aqui outro item. Algo interessante. Por exemplo, deixa eu ver aqui algo. Vamos fazer aqui. Poderia ser aqui, mas vamos fazer por cá. Bom, por exemplo, vejam, por exemplo, se vocês meterem. Deixa eu ver se temos. Vamos fazer mesmo a nível do privilegiado. Vai ser mais interessante aqui. Deixa eu ver. Perfeito. Vamos trabalhar por cá. Vamos lá. Se, por exemplo, nós executamos o CO, queremos escrever configure terminal. Escrevemos CO, temos preguiça, começamos a pressionar Tab para poder completar o comando. O que acontece? O Tab não está a completar o comando. Why? Por que o Tab não completa o comando? Vejam que vocês escreveram CO. E nas opções possíveis nesse nível, vejam aqui no privilegiado, nos comandos possíveis do privilegiado, vejam, vocês escreveram CO. Acontece que CO tem 3 possibilidades. Temos o CO para configure, temos o CO para o connect, temos o CO para o copy. O que acontece é que quando vocês escreveram CO e está a dar o tab, o iOS não sabe qual dos 3 é que ele vai invocar. Se vai invocar o configure, se irá invocar o connect ou se irá invocar o copy. Como ele não sabe qual dos 3 é que ele vai utilizar, então o tab não funciona. Nós temos que começar a avançar com particularidades. Se colocamos um N, tab não funciona. Con, olhem aqui, vejam que nós temos con para configure e con para o connect. Então o tab também não vai funcionar, porque tem mais de um comando que começam com con, então ele não funciona. Se eu colocar o F, por exemplo, conf, tem aqui mais alguém que é conf para além do configure? Não, ninguém mais é CONF. Como ninguém mais é, ele é o único aqui, então o tab já funciona. Então vamos lá colocar um F, tab, e reparem que ele já funciona perfeitamente. Vamos? Então temos aí o configure a funcionar na boa. Boa. Então, meus senhores, são esses os nossos recursos de ajuda. O tab, completador de comando, o ponto de interrogação que apresenta os comandos possíveis. Boa. Bom, então vamos passar para a fase 2, que é os erros. Os erros que vocês poderão visualizar. Vamos lá ver os erros que vocês terão. Vamos lá? Vamos começar com o primeiro erro. Deixa eu subir na global. Mostrar-vos o primeiro erro. Por exemplo, se eu escrever line, se eu der um enter, olhem o erro que me aparece. Comando incompleto. Vocês escreveram line e aparece comando incompleto. Bem, quando vocês têm esse erro, como o nome já diz, né? Comando incompleto, isso quer dizer que vos faltou inserir alguns valores. Ou seja, houve comandos aí em falta. O comando em si ele não está completo. Há itens em falta. Quer dizer que nós temos que escrever mais alguma coisa. Se nós utilizamos aqui o line, espaço, ponto de interrogação, reparem que não aparece CR. Nós somos obrigados a selecionar uma dessas 3 opções. Então, se vocês darem Enter, ele diz comando incompleto, porque está a faltar passar mais aqui algum elemento. Está a faltar passar o número da linha, ou a palavra console, a palavra VTY. Vamos lá fazer o line, VTI, não, vamos fazer line, por exemplo, console. Espaço, sem espaço, line, console, Enter. O que é que temos mais? Comando incompleto. O que é que temos? Qual é o nosso problema? Está novamente a faltar um determinado elemento no comando. Então vamos executar o mesmo comando. Bem, meus senhores, uma dica também que é interessante é as setas. Vocês têm aqui no vosso teclado, né? Nesse teclado não tem, where is? Bem, nesse teclado não aparece. Mas vocês nos vossos teclados têm a seta para cima, né? E a seta para baixo. Seta para cima e a seta para baixo. Vocês podem fazer uso desses mesmo para ir buscar os comandos que já foram executados.
Se os comandos já foram executados, por exemplo, se vocês querem invocar os comandos que já foram executados, deem um clique na seta para cima. Olha, os comandos foram executados. Começa a aparecer, os comandos foram executados acima. E se eu der na seta para baixo, ele vai começar a recuar. A ver? Seta para cima, seta para baixo. Então começa a apresentar os comandos que já executamos anteriormente. Então, em vez de eu escrever novamente line console, utilizo o seta para cima. Ele já apresenta o que? Line console. Dou então um espaço, ponto de interrogação, e vejam que eu sou obrigado a colocar o valor de 0. Sou obrigado a colocar o valor de 0. Não tem nenhum CR. Se não tem CR, quer dizer que nós somos obrigados a continuar. Vamos colocar aqui o 0, espaço, ponto de interrogação, e vejam que já aparece o CR. Isso quer dizer que se eu dar Enter, já não mais irá me aparecer comando incompleto. Então vocês vão ter o erro de comando incompleto quando vocês estão a inserir um comando e falta algum item a ser inserido. Então vocês vão ter aí o erro de comando incompleto. Bom, vamos ver outro erro. Vamos ver o de síntese. Por exemplo, line console. O comando é line console 0. Mas supondo que vocês não escreveram line console, mas escreveram line console, porque em português nós chamamos console, né? Então pode dar-se o caso de vocês escreverem aqui console, line console 0. Deem Enter e vejam o outro erro que nós temos. Entrada inválida detetada. Reparem o nosso erro, entrada inválida detetada. Esse comando ele aparece quando nós inserimos um comando de forma errada, ou seja, quando escrevemos um comando de forma errada. Por exemplo, consola, não se escreve consola, né? Deve ser escrito console, ou seja, essa palavra está mal escrita, então ela aparece aqui como uma entrada inválida. Esse erro também poderá aparecer no caso quando é executado um comando que não é daquele nível específico. Por exemplo, se eu executar esse comando a nível do privilegiado, poderá dar-se o caso de surgir o erro de entrada inválida. Ou seja, ele não reconhece esse comando para aquele determinado nível. Então, entrada inválida vocês terão em duas situações. Quando escrevem mal uma palavra e quando inserem um comando que não é apropriado, ou seja, um comando que não é pertencente ao nível de execução onde vocês estão a executar o tal comando. E quando vocês tiverem esse erro de entrada inválida, foquem-se nessa setinha que aparece aqui. Está a ver a seta? Ela marca essa palavra. Então vocês devem prestar atenção na palavra, né, onde aparece a seta. A seta aparece na palavra console, quer dizer que o nosso ponto problemático é a console. Há casos raros que a seta não aparece na palavra que está mal escrita, mas sim em uma outra palavra. Então, foquem, vejam se está realmente bem escrito. Se estiver bem escrito, olhem para outras palavras se realmente também estão bem escritas. Mas, maioritariamente, essa setinha ela irá apontar na palavra que está mal escrita. Então, vamos lá, né? Já vimos que não é consola, deve ser console. Então, seta para cima, tiro o A, coloco o E. Agora sim, funciona. Esse é um outro erro de entrada inválida. Bem, vamos ver agora o de ambiguidade. Deixa eu voltar aqui no privilegiado, por exemplo, CO. Boa, perfeito. Vejam que eu escrevi o CO e ele me aparece aqui, me dá o erro de ambiguidade. O erro da ambiguidade vocês terão erro. Deixa eu usar o ponto de interrogação aqui. Bom. Vejam o seguinte, vocês escreveram CO e deu o que? Ambiguidade. Vocês terão o erro de ambiguidade quando vocês inserem uma determinada palavra, o iOS encontra mais de um comando possível para aquela palavra. O iOS não sabe qual deles é que vai utilizar. Então o que ele diz? Erro de ambiguidade. Ou seja, encontrou mais de um comando possível. Veja que nós escrevemos aqui que é em CO. Por que deu erro de ambiguidade? Porque nós temos 3 comandos que começam com quem? CO. O iOS não sabe qual dos 3 é que vai ser utilizado. Se vai ser o configure, se será o connect ou será o copy.
Então o que é que ele faz? Dá um erro de ambiguidade, porque ele encontrou mais de um comando possível que começa com o CO. Então aí nesses casos vocês terão um erro de ambiguidade. Boa. Então, tá aí os 3 erros, né? Tivemos de comando incompleto, quando falta algum item, quando falta algum argumento, quando falta alguma palavra. O erro de entrada inválida, quando um comando é escrito de forma incorreta ou quando um comando é inserido em um nível inapropriado. E por último, ambiguidade. Ambiguidade é um erro que vocês terão quando executam uma determinada palavra e o iOS encontra mais de um comando possível que começa com aquela palavra. Então vocês aí terão a ambiguidade. Bem, um último erro aqui a ser mostrado. Deixa eu lá, por exemplo. Boa, perfeito. Vejam o seguinte, escrevi tudo isso que está aqui e deu aqui uma travada. Reparem que por mais que eu dê Enter, não funciona. Ou seja, o nosso sistema operativo aqui está travado. O que é que acontece? Quando vocês inserem aqui um determinado comando, o iOS poderá dar-se o caso de realizar uma pesquisa de DNS. Ou seja, procurar em um servidor de DNS se esse nome que foi passado, qual é o seu IP. Ou seja, tentar realizar uma pesquisa de DNS. E como ele não encontra, como ele fica preso nesse processo da pesquisa, o iOS trava. Resultado, nós não conseguimos então realizar aqui nenhuma operação, ficamos bloqueados. Solução. Vocês temos 2 possibilidades, né? Vocês podem aguardar que o iOS consiga recuperar. Isso leva normalmente em torno de 1 a 2 minutos para que ele consiga recuperar. Ou podem fazer um corte, ou seja, esforçar o corte. Vejam que, né, passado um tempo, o iOS conseguiu recuperar. Essa é uma das soluções. A outra solução é realizar um corte. Deixa eu setar para cima, Enter, o sistema operativo está travado. Ok, então o que é que eu faço? Executo Ctrl Shift 6. Repito, Ctrl Shift 6 para abordar isso, para destravar então o sistema operativo. Deixa eu executar novamente, Enter, setar para cima, Enter, está travado, não quero aguardar que o OS recupera ou 1 minuto ou 2 minutos, executo Ctrl Shift 6. Ctrl Shift 6 e consigo então abortar a operação. Bem, se vocês querem evitar isso, que por exemplo, quando é executado um determinado comando e o iOS tenta realizar uma pesquisa de DNS, se vocês querem evitar isso, é só executar o seguinte comando: no IP domain lookup. No IP domain lookup. Vou voltar para o privilegiado, setar para cima, estava a travar. E vejam agora o que é que acontece. Já não mais trava. iOS já não fica travado. Então pessoal, espero que tenham gostado da aula de hoje, que tenha sido muito útil. No fundo essa aula é muito útil, né, para aquilo que vai ser a vossa vida aqui no mundo da Cisco. Também em outros mundos, né, no mundo da Huawei, no mundo do Juniper. Vocês também terão possivelmente essas situações, irão se deparar possivelmente com essas mesmas situações. Então, meus senhores, foi um prazer enorme, como sempre. Bye bye, cuidem-se, see you, até mais, prezados.